Olá, meus amigos, que bom estarmos aqui, iniciando mais uma célula, começando mais um momento especial. Nesse dia abençoado, essa rica oportunidade de estarmos juntos, e eu quero estender a vocês aí o meu abraço, o carinho a todos vocês nesse momento. Que bom estarmos juntos. Seja bem-vindo à nossa célula e que neste momento você esteja convidando mais pessoas para estar junto, que você possa estar enviando essa mensagem, compartilhando com os seus amigos, os seus irmãos, familiares, para que possamos estar desfrutando desse tempo de bênção, desse tempo de adoração e de celebração ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos pela vida e por tudo que Ele tem operado em nosso meio. E nos alegramos por nos reunirmos nesse tempo. Nós ainda estamos vivendo o isolamento social, estamos vivendo esse momento que a humanidade está passando por esses dias tão turbulentos, mas nada disso tem nos impedido de adorar ao Senhor, de celebrar e de viver algo muito especial, e que essas situações, a realidade dos dias atuais não venham nos desanimar, mas que nós venhamos nos fortalecer cada dia mais. E é por isso que nós estamos aqui, para estarmos realizando essa célula, para estarmos adorando ao Senhor junto com você. E que você possa estar conosco nesses próximos minutos. Não desligue aí esse vídeo, mas continue ligado, participando, sendo abençoado pelo Senhor, e que você desfrute do melhor de Deus nesse instante. Celebre o Senhor, adore a Ele, exalte por tudo que Ele tem feito. Eu acredito que você tem algo de bom para celebrar, para agradecer ao Senhor nesse dia e nesse momento. Vamos estar orando, começando a nossa célula, vamos estar clamando a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo a Ele pela oportunidade. A você, líder de célula, a você, amigo, amiga que está nos assistindo neste momento, eleve os seus pensamentos aos céus nesse instante, clame ao Senhor, vamos orar juntos nessa ocasião para podermos receber a palavra de Deus em nosso coração. Querido Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor e a tua bondade. Agradecemos por cada um desses amados que estão assistindo essa célula nessa ocasião. Que a bênção do Senhor alcance cada um dos teus filhos. Que a tua graça, a tua misericórdia seja manifestada sobre cada um de nós. Somos gratos porque temos a vida, porque o Senhor tem sido bondoso conosco dia após dia. E nós clamamos para que essas pessoas que estão nos assistindo sejam alcançadas pela tua graça e que a unção do teu Espírito venha sobre eles e que o Senhor esteja iluminando os olhos do entendimento dos teus filhos para que eles possam compreender cada dia mais a tua vontade, eles possam entender cada dia mais o teu plano e possam viver mais e mais em ti. Que o Senhor traga a eles sabedoria e inteligência espiritual e venham avançar cada momento no teu plano, no teu propósito, vivendo eles de uma forma muito especial nesse tempo. Senhor, fortalece os teus filhos. Quem sabe alguém está triste, desanimado, abatido diante das circunstâncias da vida, que nesse tempo, que durante esses minutos, elas sejam fortalecidas, renovadas, animadas pelo teu Espírito. Nós oramos pelo teu povo, oramos pelos nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, que a graça do Senhor venha sobre eles nesse tempo. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração e nós possamos aprender, possamos compreender cada dia mais o teu propósito. Senhor, fala conosco nesse instante, nos ensina e nos guia, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Graças ao Senhor por podermos estar aqui. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra muito especial. E também ainda falando sobre o isolamento social, nós queremos comunicar a todos vocês que nós não teremos os nossos cultos presenciais. Nós estávamos retornando às nossas atividades presencialmente,
mas devido às circunstâncias, o aumento de números de pessoas contaminadas pelo Covid, nós não teremos os nossos cultos presenciais e também nós não teremos as nossas células presenciais. Por isso nós estamos gravando essas células para transmitir a você a palavra de Deus, e os nossos líderes estão se organizando para também fazerem células por videoconferências e de alguma forma estar atendendo a cada um de vocês. Nós teremos os nossos cultos online na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas nós teremos o nosso culto online. E nós convidamos você para estar assistindo às nossas reuniões através dos nossos aplicativos, das nossas redes sociais, estar assistindo e participando e ser abençoado por Deus. Participe conosco, esteja orando pelas famílias, pelas pessoas na nossa cidade, para que esse tempo turbulento cesse e o Senhor possa trazer graça e possamos estar juntos novamente congregando no nome de Jesus. Então, trazendo essa informação para vocês na nossa célula, nesse momento transmitimos aí essa informação. Então, nossos cultos serão transmitidos online, não serão presenciais como estava acontecendo, e nem as nossas células, ok? Nós vamos refletir a respeito da palavra de Deus e eu quero ler com você neste instante Efésios, no capítulo 4, o versículo 25 até o 32, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa palavra, esse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, transmitindo para a igreja algo muito importante, algo muito especial. Isso traz algumas lições para as nossas vidas nos dias atuais, para a nossa vida no nosso dia a dia. E eu quero refletir com você, primeiro perguntando para você o que o texto está nos ensinando. O que esse texto, o que essa passagem da carta de Paulo aos Efésios está ensinando a mim e a você, está nos ensinando. Você já parou para refletir? Eu acredito que você já tenha lido essa passagem, que você já tenha ouvido talvez outras ministrações a respeito disso, mas o que realmente esse texto está nos ensinando? O que está realmente transmitindo para mim e para você essa palavra, esse texto? Você já parou para pensar a respeito disso? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa palavra nos ensinando atitudes de um cristão, atitudes que realmente deve ser a minha e a sua atitude que a igreja do Senhor precisa ter todos os dias. Essas são as atitudes de um cristão. Então o texto está nos ensinando, está mostrando à igreja de Éfeso as atitudes que eles deveriam ter como cristãos, como servos de Deus. E essas devem ser as nossas atitudes nos dias atuais, em cada momento na nossa vida, onde quer que estejamos, devem ser as nossas atitudes. O que Deus está falando com você através desse texto?
O que Deus tem falado conosco através dessa palavra, através dessa mensagem, desse texto que nós lemos, que encontramos na palavra de Deus. O que isso está falando conosco realmente? O que isso fala? Deus está falando algo com você? Enquanto eu lia esse texto, enquanto eu estava estudando ele, Deus falou muito comigo. Deus estava falando algo muito especial ao meu coração e queremos compartilhar com você. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos analisar e fazer essas 3 perguntas. O que o texto está nos ensinando? O que Deus está falando conosco? Porque às vezes nós lemos só simplesmente como uma história, mas nós também precisamos trazer a Bíblia como algo pessoal, como algo realmente Deus falando conosco, porque a Bíblia é Deus falando conosco. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Nós precisamos analisar, não só simplesmente ler, ou Deus está falando, mas como que eu posso viver? Como que eu vou viver isso? Como que realmente eu vou viver isso no meu dia a dia? O que eu posso fazer para ser melhor, para ter essas atitudes na minha vida? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a carta de Éfeso, nós vemos Paulo, o apóstolo, ele falando nos primeiros capítulos a respeito da salvação, ele trazendo uma explanação à igreja de Éfeso a respeito da salvação, a respeito do perdão dos pecados, a respeito do plano de Deus para salvar a humanidade. Também ele fala sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Ele está ali apresentando à igreja de Éfeso as suas dificuldades, ele está preso e ele está falando com eles que nada disso impede ele de viver para Deus, de servir a Deus, de amar o Senhor. Ele está falando a respeito das dificuldades que ele passa, mas que ele tem uma revelação de Deus e ele precisa transmitir à igreja do Senhor, transmitir ao povo de Deus, e que não é por causa dele estar preso que ele deixou de falar do Evangelho, de proclamar a verdade do Evangelho. Não é porque estamos vivendo dias difíceis que vamos deixar de ser cristãos, vamos deixar de viver a palavra, vamos deixar de servir o Senhor, que nós venhamos aprender com Paulo, que entendemos o plano da salvação e nós agora estamos ali também entendendo o nosso chamado, que é de anunciar as boas novas de Cristo a essa humanidade, independente da situação que venhamos estar. E agora ele então passa a estar instruindo a igreja de Éfeso, após ter falado do plano da salvação, após ele também falar do seu chamado e da razão por que ele estava pregando o Evangelho. Agora ele começa a instruir a igreja de Éfeso, começa a instruir essa igreja a viver uma vida de santidade. Esses homens e mulheres que agora entendem o plano da salvação, que entendem o seu chamado, e agora eles precisam viver uma vida de santidade, viver uma vida diferente, uma nova maneira de viver, e essas atitudes são pertinentes para esses dias atuais. E esse deve ser os procedimentos para os filhos da luz, para aqueles que são do Senhor, pessoas que são renovadas e revestidas de uma nova natureza pelo Espírito em seus pensamentos e atitudes. Então Paulo começa a falar nesse capítulo, ele começa a apresentar à igreja de Éfeso atitudes de cristão, atitudes de um cristão, atitudes de um homem, de uma mulher que vive para Deus, que está cheio do Espírito Santo, que está vivendo na presença de Deus. E ele diz assim: não vivam como vivem os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Efésios 4,17. Ele está falando: não vivam como as pessoas de fora, como aqueles que não servem a Deus, com seus pensamentos vazios, com seus pensamentos inúteis. Não vivam semelhantes a eles. Sejam diferentes, as atitudes de vocês sejam diferentes, o comportamento de vocês seja diferente. Então, nós olhamos para esse texto e nós vemos o texto nos ensinando algo, nos ensinando atitudes de um cristão. Deus está falando comigo e com você. Talvez alguma dessas atitudes que nós vamos falar aqui
vai ser ressaltado dentro de você e você vai olhar e vai analisar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nesse aspecto, eu preciso ser alguém que realmente vai refletir a glória de Deus. E nós encontramos então aqui as atitudes de um cristão. A primeira atitude, melhor dizendo, é fala a verdade. Um cristão, ele fala a verdade. Transmita informações verdadeiras sem intenções de enganar ninguém. Os cristãos verdadeiros não torcem ou deturpam os fatos para iludir outros. Eles abominam o que é iníquo e agarram-se ao que é bom. Imitam o Deus da verdade e devemos nos esforçar em ser honestos e francos em todos os nossos tratos. Se escolhemos bem as nossas palavras, até mesmo situações embaraçosas ou incômodas podem ser resolvidas com um jeito sem recorrer à falsidade. Não vivam na mentira, sejam verdadeiros. Ele está falando à igreja de Éfeso, falem a verdade, sejam verdadeiros, não mintam, não enganem ninguém, não estejam transmitindo informações falsas, não estejam transmitindo informações que não sejam verdadeiras, não estejam enganando as pessoas, não torçam os fatos, não deturpem ninguém, não iludam as pessoas. Ele está falando, falem a verdade, sejam verdadeiros com as pessoas, imitem a Deus, Deus é um Deus da verdade. Então, como cristãos, a nossa atitude deve ser de falar sempre a verdade, sermos verdadeiros com as pessoas, sermos verdadeiros, não ficar transmitindo mentiras, ficar transmitindo falsidades. Se você não tem certeza de algo, não fale. Se você não tem certeza dessa notícia, dessa informação, não transmita ela. Analise primeiro para depois você falar, para depois você transmitir, para que o que você venha falar seja sempre a verdade, seja sempre verdadeiro. Então focalize naquilo que é verdade. Fale a verdade. Cristãos falam a verdade, não vivem mentindo, não vivem enganando. Infelizmente há pessoas que elas mentem, elas vivem mentindo, elas mentem para si mesmas, elas mentem para os outros, elas mentem, enganam as pessoas, elas estão iludindo os outros. E nós, como cristãos, devemos viver uma vida diferente, ter atitudes diferentes. No mundo, isso é normal. Até o mundo apresenta um dia como o dia da mentira, porque eles apresentam algo normal, dizem ser normal a mentira, enganar as pessoas, iludir as pessoas. E nós temos vivido dias onde os fake news têm sido tão presentes. Nós temos tido dificuldades, por vezes, de acreditar em tudo que as redes sociais falam, que apresenta-se. Por quê? Porque a mentira está presente. Isso faz parte do mundo. Mas nós, cristãos, não fazemos parte do mundo. O nosso estilo de vida é diferente, as nossas atitudes é diferente. Então Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e Deus está falando a mim e a você através dessa carta, dizendo, falem a verdade, sejam verdadeiros, falem a verdade. Essa é uma atitude do cristão. Essa é a primeira atitude do cristão. Fala a verdade. A segunda atitude que Paulo está falando aqui é não dar lugar ao diabo. A atitude de um cristão é não dar lugar ao diabo. Não deixem que a ira controle a sua vida. Não guarde mágoas, ressentimentos dentro do seu coração. Não guarde isso dentro de você. Às vezes nós nos chateamos, às vezes sim nós ficamos bravos, isso é normal. Todos nós somos humanos e até mesmo Deus às vezes se chateia, Deus também fica irado e nós também ficamos bravos, nós ficamos irados. Mas o que faz a diferença não é se a gente não gosta de algo, não é se a gente fica chateado com alguma coisa, não é isso. O que faz a diferença é se nós guardamos isso dentro de nós, se nós ficamos guardando a mágoa, o ressentimento dentro de nós, essa tristeza dentro de nós, é isso que faz a diferença. Porque quando nós ficamos guardando mágoas, ressentimentos, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos dando a oportunidade, criando uma oportunidade para Satanás estar agindo,
para o diabo estar agindo na nossa vida. Então busque ter equilíbrio emocional, acalme a sua ira, as suas emoções antes do sol se pôr. É isso que a Bíblia está dizendo. Resolva isso dentro de você. Resolva isso à sua volta antes da noite chegar, porque você não sabe o que vai acontecer um outro dia. Se você vai ter a oportunidade de perdoar ou não, se você vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa ou não. Então, não dê lugar ao diabo. Se tem uma coisa que Satanás usa, se tem uma estratégia do inferno, é que a gente guarde mágoas, ressentimentos dentro de nós, que nós não tenhamos controle da ira na nossa vida, que nós não tenhamos controle emocional. E nos dias atuais, em meio a toda essa turbulência, como tem sido importante termos equilíbrio emocional, como tem sido importante nós não ficarmos guardando coisas ruins dentro de nós, porque essa está sendo a estratégia do inferno, fazer com que as pessoas guardem mágoas, ressentimentos, com que elas se descontrolem no meio da sua família, no meio das pessoas que amam. Essa está sendo a estratégia de Satanás, fazer com que as pessoas se revoltem uma contra a outra, para que ele tenha a oportunidade de estar agindo e destruindo as nossas vidas. Então Paulo está dizendo, falem a verdade e não deem lugar ao diabo, não deem lugar a Satanás, controle as suas emoções, não deixe a ira controlar vocês. A gente vai ficar bravo, às vezes nós vamos ficar chateado com alguma coisa, mas não deixe isso permanecer dentro de você. Resolva isso interiormente, manda embora isso, deixa o Espírito de Deus estar agindo na sua vida. A outra coisa, a outra atitude que Paulo está ensinando a igreja de Éfeso a ter é que um cristão, ele não rouba. Um cristão fala a verdade, um cristão não dá lugar ao diabo e o cristão, ele não rouba. O cristão não é ladrão. A atitude de um santo em Cristo é usar as suas mãos para trabalhar com empenho, com honestidade e ajudar as pessoas de uma forma generosa, aqueles que estão necessitando. Nós precisamos ter essa atitude. Nós não devemos roubar ninguém, nós não devemos estar tirando nada de outras pessoas. Não devemos roubar o nosso irmão, não devemos roubar os nossos semelhantes. Não! Nós devemos estar trabalhando honestamente e ajudando com o nosso trabalho aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por dificuldades. Se você está tendo um trabalho nos dias de hoje, louve ao Senhor, e mesmo que aquilo que você está ganhando não seja tanto como você gostaria de ganhar, mas você tem a oportunidade de abençoar a vida de alguém com aquilo que você tem, com o trabalho honesto que você tem desenvolvido, você pode estar abençoando a vida de outros. Seja generoso, seja generosa, abençoe a vida do teu irmão, abençoe a vida de outras pessoas. Tenha essa generosidade no seu coração. É melhor a gente dar do que receber. Isso Jesus nos ensinou. Então, um cristão, ele não rouba. Quem rouba é porque não entendeu a verdade do Evangelho, é porque ainda não tem essa atitude de um servo, de uma serva de Deus. Isso não cabe a nós como cristãos. Nós devemos ser trabalhadores, devemos ser pessoas honestas, pessoas que trabalham com empenho, que ajudam de uma forma generosa aqueles que estão necessitando. Fale a verdade, não dê lugar ao diabo, não roube ninguém. E ele também continua falando que a atitude de um cristão é ter um linguajar diferente. O cristão deve evitar um linguajar sujo, insultante. Nós devemos ter um modo de falar totalmente diferente do mundo. Nos dias atuais, vemos muitos que se dizem cristãos falando como o mundo fala, pronunciando coisas como o mundo pronuncia. Falam palavrões, dizem palavras impuras, torpes,
dentro dos seus lares, nas suas casas, palavras de maldição, e depois querem ter uma vida abençoada, e depois querem ver as coisas acontecerem. Mas Paulo está dizendo que o nosso modo de falar precisa ser diferente do mundo, precisa ser diferente das demais pessoas. Um cristão não fala coisas impróprias ou impuras. Ele está dizendo que há certas coisas que os ímpios fazem que nós não devemos nem pronunciar, nem pensar. Agora, se nós falamos como o mundo, se nós falamos como os ímpios, que diferença nós vamos ter? Quem é que vai querer nos seguir se nós temos uma boca cheia de palavras imundas, impróprias? Cristãos que falam coisas nojentas como o mundo fala, para o mundo é natural. Para quem não conhece Cristo é normal, mas para nós que conhecemos Jesus, o nosso linguajar deve ser diferente. E nesses dias, precisamos usar as nossas palavras para liberar bênção, para liberar vida, vida dentro da nossa casa, vida no nosso trabalho, vida na vida das outras pessoas. O cristão fala o que é edificante, palavras que são boas, que são úteis, a fim de dar ânimo às pessoas que estão nos ouvindo e transmitindo graça, levando vida com as suas palavras. Como estão as suas palavras? O que você está dizendo? O que você fala traz motivação para outras pessoas? O que você diz traz vida para a vida de outras pessoas? Ou o que você diz é igual ao que o mundo está dizendo? O mundo tem dito que não tem mais jeito, que não tem mais solução. O mundo sai falando palavrões, coisas imundas, impuras, que são nojentas de ser ditas. Agora, como nós vamos ser diferentes? Falando de forma diferente? Ao invés de reclamarmos, murmurarmos, vamos louvar, vamos abençoar, vamos agradecer, vamos liberar palavras abençoadoras, vamos falar aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que é realmente digno. Venhamos ter palavras que são puras. Lembre-se que Jesus disse que um dia nós iremos dar contas das nossas palavras. Então nós precisamos analisar isso. Um cristão fala a verdade, um cristão não dá lugar ao diabo, um cristão não rouba e um cristão tem um linguajar totalmente diferente do mundo. O nosso modo de falar é puro, é agradável, é edificante. As pessoas devem gostar de nos ouvir falar com elas. Nós devemos transmitir motivação. Nesses dias, levem palavras de vidas para as pessoas à sua volta, para que elas possam conhecer Cristo e ver coisas extraordinárias acontecerem nas suas vidas. Mas Paulo continua falando à igreja de Éfeso e dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Uma outra atitude do cristão é não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, é a marca de que nós somos propriedades de Deus. E entristecemos o Espírito Santo. Como que nós vamos entristecer o Espírito Santo? Quando nós vivemos na amargura, na raiva, na ira, falando palavras ásperas de calúnia, quando nós praticamos todo tipo de maldade. Por isso, Paulo nos diz: livrem-se disso. Ele está dizendo: livrem-se disso, daquilo que entristece o Espírito de Deus. Às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com o adultério, elas estão tão preocupadas com essas coisas que são tão aparentes, e o que entristece o Espírito de Deus são essas pequenas coisas que às vezes nós achamos tão normal. E ele está dizendo: não vivam amargurados. Tem muita gente amargurada, tem muita gente com raiva, tem muita gente que está irado todo dia, não tem controle das suas emoções, qualquer coisinha está explodindo, qualquer coisinha está brigando com todo mundo, está xingando todo mundo, está discutindo por qualquer coisa. Ele está dizendo: parem de falar palavras ásperas. Tem gente que só sabe criticar, que só sabe reclamar, só sabe estar falando palavras que não são agradáveis, que não são produtivas. Ele está falando: parem de caluniar, de estar vivendo em malícias. Ele está dizendo isso: parem de praticar a maldade, de estar na malícia. Ele está dizendo: isso entristece o Espírito de Deus. E Ele é o selo, Ele é a garantia da nossa salvação.
Então, como cristãos, nós precisamos ter essa atitude. Pessoas que não vivem amarguradas, pessoas que estão felizes, estão abençoadas, porque sabem que a nossa recompensa não está aqui nessa terra, que a nossa pátria não é aqui nessa terra, que o nosso lugar não é aqui, mas que tem algo já preparado para mim, para você na eternidade, que nós estamos aguardando a nossa redenção, que nós estamos aguardando o dia que o Senhor virá e vai se levantar e vai se manifestar e trazer vida para as nossas vidas. O dia que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, que nós estaremos no céu, que nós estaremos na glória. E para que nós possamos estar na glória, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de relacionamento com Ele. Nós precisamos de intimidade com Ele. Assim como uma pessoa, ela não vai permanecer ao nosso lado se nós tratamos ela mal todo dia, se nós discutimos todo dia, se nós tratamos com uma negligência a vida dessa pessoa, ela não vai querer estar conosco. Assim é o Espírito Santo. Assim como nós entristecemos alguém ou alguém nos entristece com alguma atitude, nós também entristecemos o Espírito de Deus com as nossas atitudes. E quais são essas atitudes? Quando nós ficamos amargurados. Por que ficarmos amargurados se nós temos a melhor coisa, que é Jesus, que é a vida? Se nós temos o céu, a nossa garantia de vida eterna, por que nós vamos ficar irados? Para que ficarmos bravos o tempo todo se nós temos a vida? Se nós temos o melhor amigo, que é Jesus? Por que nós vamos ficar na malícia, na calúnia, tratando as pessoas rudemente, se nós já temos a vida, se nós já encontramos a melhor pessoa, que é Jesus? Então não entristeça o Espírito Santo, vamos ter uma atitude diferente. E a sexta atitude que nós encontramos dentro desse texto que Paulo fala à igreja de Éfeso é que o cristão é como o Pai. Ele está dizendo que nós somos como o Pai, que nós devemos ser como o Pai. E ele diz assim, ao invés de sermos maus, sejamos bondosos, tenhamos compaixão uns dos outros e que venhamos perdoar como o Pai nos perdoou. Somos filhos amados de Deus. Então imitemos o nosso Pai em tudo que formos fazer, pois Ele é bom, Ele é compassivo, Ele é amável e perdoador. Vivamos em amor seguindo o exemplo do Pai. E Paulo, no capítulo 5, ele continua dizendo nessa carta, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele está falando, o cristão é como o Pai. É semelhante, o filho é igualzinho ao Pai. O filho vai ter as mesmas atitudes. Preste atenção no seu filho. Ele vai fazer coisas que você faz. Não faz o que você fala, às vezes. Mas ele faz o que você faz. Analise. Os nossos filhos seguem mais as nossas atitudes, os nossos comportamentos, do que as nossas palavras. E nós precisamos ver os comportamentos de Deus, as atitudes de Deus. Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é perdoador, a atitude de Deus é sempre essa, as atitudes do Senhor são sempre essas. Nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, os exemplos do Senhor, assim como os nossos filhos seguirão os nossos exemplos. Os nossos filhos irão seguir os nossos exemplos, nós também devemos seguir o exemplo de Deus, seguir o exemplo do Senhor. Então, o cristão é como o Pai. Não seja mau, seja bondoso, tenha compaixão, sinta a dor do outro. Deus sentiu a nossa dor e Ele veio para este mundo, para tomar a nossa dor, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, que nós sejamos filhos amados de Deus realmente, que nós venhamos imitar a Deus. O que Deus está fazendo hoje? Você já perguntou para Ele? Você já observou o que o Pai está fazendo hoje? O que o Pai está fazendo nesse tempo? O Pai está amando as pessoas. O Pai está cuidando dos seres humanos. O Pai está agindo na vida das pessoas. O problema é que muitos não estão observando as atitudes do Pai. Não estão observando o que o Pai está fazendo. Porque aqueles que têm confiado no Senhor não têm sido desamparados. Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele estava dizendo, Deus é fiel,
Deus é verdadeiro, Deus é bondoso, Deus cuida dos seus filhos e Ele não vai desamparar. Deus não vai desamparar você. Tenha atitude de cristão, fale a verdade, não dê lugar ao diabo, não roube, não entristeça o Espírito de Deus, tenha um modo de falar diferente e seja como o Pai, seja santo como Ele é santo. Que você possa colocar essa palavra em prática na sua vida. Analise qual dessas atitudes talvez está em menor escala na pontuação que você está fazendo aí ao olhar, ao analisar essa palavra, qual dessas atitudes você precisa melhorar, qual desses pontos você precisa melhorar na sua vida para que você possa viver uma vida de santidade, uma vida de um cristão que tem atitudes semelhantes ao Pai, que tem atitudes igual ao Senhor. Que você possa ficar com essa reflexão no seu coração, essa palavra, e transmitir isso, não só compartilhando esse vídeo, mas também transmitir com as tuas atitudes, com o teu dia a dia, a prática, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Que você guarde isso no seu coração e que você viva isso todos os dias no nome de Jesus. É muito bom estar aqui falando da palavra de Deus, compartilhando com você essa mensagem nessa célula e que você possa estar aí desfrutando cada vez mais. Compartilhe o amor de Deus com o seu irmão, com as pessoas à sua volta e seja abençoado. Vamos estar orando pela nossa cidade, vamos estar orando pelas pessoas, vamos orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão vivendo momentos difíceis, por aqueles que têm tido perdas. Vamos estar orando pelas pessoas nesse tempo. Vamos estar pedindo a bênção de Deus para a nossa nação, para a nossa cidade. Nós confiamos no Senhor. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E nós já temos a vitória no nome de Jesus. Quero também pedir a você que pode doar 1 quilo de alimento para podermos atender as pessoas que necessitam. E se porventura na sua célula, se porventura aí no seu grupo da célula tem alguém que está tendo alguma dificuldade, alguma necessidade, a nossa ação social está à disposição para atender essas pessoas. Basta nos procurar, nós vamos estar analisando cada caso e atendendo essas famílias no nome de Jesus. Lembrando mais uma vez que nós não teremos os nossos cultos presenciais, nós teremos os nossos cultos online na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas e nós aguardamos por você participando, assistindo às nossas celebrações. Eu quero orar com você neste momento, abençoando a sua vida, abençoando aí a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse instante. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar com os teus filhos nesse dia. Obrigado por teu cuidado e o teu favor. E nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude a colocarmos em prática as verdades da tua palavra, a termos atitudes de cristãos, a termos atitudes semelhantes às tuas, porque o Senhor é o Deus que fala a verdade, o Senhor é o Deus que é generoso, o Senhor é o Deus que está sempre trazendo palavras edificantes para a nossa vida. O Senhor é um Deus que tem graça, tem paz e vitória para nós e nós queremos ser semelhantes a Ti. Abençoa a Tua igreja nesses dias, que nós venhamos fazer a diferença nessa sociedade, tendo atitudes de cristãos, tendo atitudes de homens e mulheres que vivem diferente, que falam diferente, que, Senhor, se comportam de uma maneira diferente do mundo nos dias tão difíceis, mas que nós continuamos vivendo em santidade, em temor ao Senhor. Ó Pai, abençoa a vida dos teus filhos e nós oramos por aqueles que estão doentes, nós oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão vivendo esses dias, infelizmente, têm sido acometidos por esse vírus. Nós oramos por eles, oramos pelos seus familiares, oramos para que eles tenham saúde, oramos por aqueles que perderam seus entes queridos e nós pedimos que o Senhor esteja guardando e protegendo cada família da nossa cidade. Livra-nos do mal, livra-nos de toda a peste, de toda
toda doença. Guarda o teu povo, Senhor. Prospera. Oramos por aqueles que talvez estão desempregados, que as portas do emprego se abram para essas pessoas, que o Senhor esteja agindo, guardando e protegendo o nosso povo. Nós oramos abençoando e agradecemos pelo teu favor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, meus amigos, nós agradecemos por você estar conosco na nossa célula nesse tempo especial. E aguardamos por você na próxima semana, estaremos juntos novamente compartilhando a palavra de Deus. Um abraço a vocês, um beijo no nome de Jesus. Tchau, tchau.